Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, que todos estejam cuidando de si e dos seus, e que também estejam dedicando algum tempo, do dia para fins de estudo, já que eu estou disponibilizando, eu estou me empenhando aqui em oferecer a vocês uma aula com essa dinâmica, de videoaula. É uma forma de eu passar o conteúdo teórico, mas já explicando como se eu estivesse em uma sala de aula. Bem, a aula de hoje, é uma aula que é continuidade da aula número 5, onde lá eu apresentei os tipos de EPI, E hoje, na aula de hoje, eu vou apresentar a forma, a técnica de como se vestir com esse EPI, como se equipar com o EPI, tá? De forma asséptica. Então, essa será a aula de hoje. Paramentar. Paramentar é o ato de se vestir, adornar, enfeitar. E o que é a paramentação, Que a palavra-chave da nossa aula de hoje. A paramentação é uma palavra que deriva do verbo paramentar. E a palavra paramentação, ela traduz a ação propriamente dita de se vestir, de se equipar com o EPI, tá? E aí eu trago aqui a paramentação cirúrgica. O que é paramentação cirúrgica? A paramentação cirúrgica é o ato de se vestir, de se equipar com EPIs para fins de realização de um procedimento cirúrgico, de um procedimento invasivo, tá? Portanto, ao me paramentar, eu faço isso antes da realização do procedimento cirúrgico, tá? Eu destaco nessa questão da paramentação, 2 pontos importantes na ação de me vestir. Primeiro, eu vou vestir primeiro a minha cabeça. Eu vou equipar primeiro a minha cabeça. Por quê? Porque a cabeça, ela utiliza EPIs não estéreo. Então, isso deve ser feito primeiro. Eu não posso me vestir do capote e luvas para depois vestir a minha cabeça com os paramentos. Eu começo sempre a paramentação cirúrgica pela cabeça, tá? Aplicando, vestindo a minha cabeça com os equipamentos não estéreo, tá? Então, o que eu utilizo na minha cabeça? A touca, que deve cobrir totalmente a minha orelha e esconder o meu cabelo, seja ele curto ou longo, ele deve esconder totalmente o meu cabelo. E utilizo também a máscara, que protege o quê? A minha mucosa oro-nasal, tá? Em alguns casos, quando o procedimento exige, eu posso e devo utilizar o óculos também, como equipamento de proteção da minha mucosa ocular. No caso dessa foto aqui, a paramentação não está com óculos, tá? Ou se está, não está dando para ver aqui pela imagem. Mas, enfim, o importante é saber que a cabeça, ela contempla esses 3 tipos de EPIs: touca, máscara e óculos, tá? E esses equipamentos não são estéreo, tá? Então, esse é o meu primeiro momento. Antes de qualquer coisa, eu vou paramentar a minha cabeça. O segundo momento, agora sim eu vou me preocupar em utilizar a técnica asséptica para me vestir com o capote e com as luvas, tá? Por que eu tenho que utilizar a técnica asséptica para me vestir? Porque esses equipamentos, o capote e a luva, são
equipamentos de proteção individual esterilizados, ou seja, não tem contaminação, eles passaram por um processo de esterilização, tá? E neste sentido, para que eu possa me vestir sem contaminar esses equipamentos, eu tenho que utilizar a técnica asséptica, tá? E é isso que nós veremos nessa aula. Nós, mais adiante, alguns slides mais adiante, nós veremos o passo a passo de como se vestir, como se equipar para fins cirúrgicos, utilizando a vestimenta do capote e da luva, que são equipamentos que exigem de mim a utilização da técnica asséptica, tá? Bem, por que tem que ser a técnica asséptica, Silvânia? Bem, eu respondo que o capote, né, a região do tórax, os membros superiores, as mãos, a região abdominal, até a altura da cintura, são áreas que entram em contato direto com o procedimento cirúrgico. O paciente, normalmente, né, ele faz a cirurgia deitado em uma maca. Então, o plano do paciente fica mais ou menos nessa altura do abdômen do profissional. E aí, dessa área para cima, é uma área de grande potencial de contaminação. Então, por isso, eu tenho que ter cuidado de vestir, me paramentar sem contaminar esse capote e essas luvas, porque são essas áreas aqui que entrarão em contato direto com a cirurgia, tá? Então, esse é o entendimento. Então, resumindo, primeiro momento, eu vou equipar a minha cabeça com equipamentos de proteção individual não estéril. Segundo momento, eu vou me vestir de capote e luvas. Esse segundo momento, eu tenho que utilizar a técnica asséptica. Por quê? Os equipamentos que eu vou utilizar, tanto o capote quanto as luvas, são estéril e entrarão em contato com o paciente diretamente. Então, exige que eles não tenham nenhum tipo de contaminação. Por isso, a necessidade da técnica asséptica, tá? Capote ou avental, tipos e indicações de uso. Eu começo apresentando para vocês o capote ou avental estéril de manga longa, tá? Esse aqui que nós vemos agora. Esse capote ele tem indicação exclusiva para procedimentos cirúrgicos, porque procedimentos cirúrgicos são procedimentos assépticos, em que não pode haver nenhum tipo de contaminação. Por isso, o capote ele tem que passar por um processo de esterilização. E o que é o processo de esterilização? O processo de esterilização é o processo físico, algumas vezes químicos, de remoção, né, de eliminação de agentes infectantes, dos diversos tipos de micro-organismos. Então, o material ele é descontaminado, ele é esterilizado, tá? Para fins desses procedimentos assépticos, tipo procedimentos cirúrgicos, tá? O capote estéril, ele tem dupla finalidade nesse caso, tá? Ele tanto protege o profissional, quanto ele protege também o paciente. Então, vamos entender agora. Ele protege o profissional por quê? Porque durante o procedimento cirúrgico, o profissional pode ficar exposto a alguns acidentes em que fluidos corpóreos possa respingar nele, né? Então, por exemplo, durante o procedimento cirúrgico, pode alguma artéria se romper e o sangue espirrar. Então, a projeção desse sangue, ao tocar nesse capote,
o capote, por ele ser de um material grosso, de tecido grosso, ele protege o profissional, tá? Então, a primeira finalidade seria essa, de proteger o profissional. E a segunda finalidade e principal até, né, seria a proteção do paciente. Por quê? Quando se faz um procedimento cirúrgico, o risco de contaminação é grande, né? Porque você está abrindo, está expondo tecidos internos. Então, todo procedimento a ser realizado nessa cirurgia tem que ser asséptico, ou seja, sem nenhuma contaminação. Então, os materiais que estão em contato com o campo cirúrgico devem ser esterilizados. Então, o capote esterilizado aqui que o profissional utiliza está protegendo também o campo cirúrgico e, portanto, está protegendo diretamente o paciente, tá? Então, esse é o entendimento. O capote estéril, ele tem essa dupla finalidade. Ele protege tanto o profissional quanto o paciente. Agora, o capote não estéril, que seria o capote comum, normalmente ele é de TNT, ou seja, tecido não tecido, mas também ele é de manga longa, como vemos aqui, tá? Ele vai até o punho, a cobertura do braço é total. Bem, ele é utilizado em procedimentos não cirúrgicos. Por quê? Ele não é esterilizado, né? Então, ele é utilizado para proteção do profissional. É um uso exclusivo para a proteção do profissional. Proteção de quê? Dos riscos, né? Dos possíveis riscos a exposição a materiais biológicos, a fluidos corpóreos, tá? Então, a finalidade principal desse capote é proteger única e exclusivamente o profissional. E em que situações vão ser utilizados esses capotes? Em que situações serão utilizados esses capotes? Por exemplo, em uma higiene corporal do paciente, né, em que você vai entrar em contato, né, direto com o paciente para fins de higiene, então você vai ter que limpar as partes íntimas do paciente, né, você vai ter que, muitas vezes, remover fraldas. Então, isso aí pode gerar algum tipo de exposição do profissional. Então, durante a higiene, durante a realização de curativos infectados, deve ser utilizado o capote. Enfim, em situações, seja ela qual for, ou quais forem, na verdade, que possam vir colocar o profissional em risco desses tipos de exposições, tá? Em riscos de exposições a materiais biológicos e a materiais a fluidos corpóreos, ok? Espero que vocês tenham entendido aí. Técnicas de paramentação cirúrgica. O que é importante eu saber ao me paramentar? Por onde eu começo e aonde eu termino? Então, o ordenamento, a sequência dessa paramentação é importante no conceito de técnica cética. Então, eu falei lá no primeiro slide dessa aula que existem dois momentos para a paramentação. O primeiro momento seria a paramentação da minha cabeça, né? Nesse primeiro momento eu vou utilizar EPI que não é estéril, né? Então, portanto, eu não vou utilizar técnica asséptica, eu vou utilizar técnica comum. Eu vou vestir esses EPIs na minha cabeça sem a preocupação de estar contaminando ou não estar contaminando. Então, o primeiro a ser colocado é o gorro, a touca. Esse EPI, ele tem a finalidade de proteger o meu cabelo e as minhas orelhas. Os cabelos, independente de ser curtos ou longos, eles devem estar totalmente escondidos
sob a touca, assim como a orelha também, as orelhas. As orelhas devem estar totalmente protegidas sob a touca. Então, a finalidade da touca, em primeiro momento, é proteger, né, os cabelos e as orelhas. O segundo momento dessa paramentação é a colocação da máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica, ela tem por finalidade proteger a minha mucosa oronasal, né? Então, para isso, ela tem que estar muito bem ajustada, muito bem amarrada, para que durante o procedimento que eu esteja fazendo, né, essa máscara não saia da posição, não exponha, né, minha mucosa indevidamente durante o procedimento. Então, por isso, o ajuste da máscara é de fundamental importância para a segurança do profissional. Bem, o terceiro item a ser colocado já é o item, né, do segundo momento, que é a vestimenta, né, a paramentação com o capote, né, e posteriormente com a luva. Então, o terceiro momento aqui, né, o terceiro item a ser colocado na paramentação é o capote. Esse capote é um capote estéril, ou seja, passou por um processo de esterilização. Portanto, eu não posso contaminá-lo. Por quê? Na hora de vestir esse capote, eu não posso contaminá-lo, porque é ele que vai entrar em contato com o campo cirúrgico, vai entrar em contato com o paciente diretamente durante o ato cirúrgico. Então, por isso, essa colocação do capote deve seguir a técnica asséptica, que vocês aprenderão oportunamente. E por último, na paramentação, é a colocação das luvas. Luvas são também estéril, portanto, eu devo utilizar a técnica asséptica, tá? Então, a sequência é essa: primeiro gorro, segundo máscara, terceiro capote e quarto luva. Técnica de desparamentação cirúrgica. Bem, o termo desparamentação quer dizer remoção dos EPIs utilizados em um procedimento, tá? Então, como paramentação é se vestir, a desparamentação é remover esses EPIs, tá? Então, o que é importante eu saber na desparamentação? É importante saber que o momento da desparamentação é um momento crítico para o profissional, porque é o momento em que ele pode se contaminar se ele não utilizar a ordem correta, a técnica correta para fazer essa desparamentação, tá? Então, o sentido de se aprender a desparamentação cirúrgica é o sentido de que o profissional, sabendo a técnica correta, ele não vai se contaminar, tá? Por isso que é importante vocês terem o conhecimento, não só da paramentação, como da desparamentação, tá? Então, desparamentação é o ato de remover tecnicamente o EPI. E esse procedimento deve seguir uma ordem de retirada. Então, por onde devemos começar e em que momentos iremos terminar, né? Qual será o primeiro EPI a ser retirado e qual será o último EPI a ser retirado? Então, nós devemos saber esse ordenamento, tá? Então, no caso da desparamentação, eu primeiro removo as luvas. Por quê? Porque as luvas estavam realizando o procedimento, digo, né? Estavam vestindo as minhas mãos, que por consequência fez o procedimento. Portanto, as luvas são o EPI, né, no caso, mais contaminado e, portanto, ele deve ser removido tão logo
termine a realização do procedimento, tá? O segundo a ser removido, o capote de tecido ou de TNT, tá? Eu devo remover, acabei de remover minhas luvas, em seguida eu vou remover meu capote, tá? Também utilizando a técnica para que eu não entre, eu profissional, não entre em contato com a área que foi contaminada pelo procedimento, no meu capote, tá? O terceiro EPI a ser removido, a máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica é removida e descartada. Lembrando que a máscara utilizada, ela é descartada, é descartável, portanto, deve ser jogada ao lixo. E o quarto EPI a ser removido é o gorro. Então, a última parte a ser removida é o gorro. Se vocês pegarem o slide anterior e comparar com esse slide, ou seja, o slide anterior eu tenho a ordem de paramentação. E nesse slide eu tenho a ordem de desparamentação. Bem, se vocês compararem esses dois slides, vocês vão ver que no ordenamento eles seguem um ordenamento inverso, tá? Se na paramentação eu começo pelo gorro, na desparamentação, o gorro é o último a ser retirado, tá? Enfim, então basta vocês atentarem o ordenamento, né, da paramentação, comparar com a desparamentação e vocês vão ver que a ordem de colocar é uma e a ordem de retirar é outra. E elas são inversas, tá? Em sua sequência. Técnica asséptica de paramentação com capote ou avental estéril. Bem, toda e qualquer técnica, quando apresentada, ela segue um roteiro, um passo a passo descritivo de como fazer essa técnica, né? E no caso aqui da nossa aula, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou ilustrar o passo a passo de como fazer a paramentação, ou seja, de como vestir-se com o capote utilizando a técnica asséptica. Lembrando que técnica asséptica quer dizer que eu devo utilizar a técnica com todo cuidado para que não haja nenhum tipo de contaminação, tá? O primeiro passo. Este primeiro passo, na verdade, é o primeiro contato que o profissional terá com o capote, antes de se vestir. E isso se dá da seguinte forma. Temos que lembrar que o capote, ele é esterilizado. Portanto, ele vem embalado e lacrado totalmente. Justamente para conservar esse estado de esterilização. Então, caberá ao profissional abrir a embalagem utilizando a técnica asséptica. E quais são as embalagens que podem ser utilizadas para fins de esterilização? Eu vou citar pelo menos 3 aqui. Campo estéril, que é um lenço, né, grosso de tecido, e esse lenço a gente chama de campo, né? É um tecido quadrado, tipo uma lona, porém não é uma lona. Ele é grosso para dificultar a entrada de ar, a penetração de ar no conteúdo esterilizado, tá? Bem, o segundo tipo de embalagem é o grau cirúrgico. O grau cirúrgico é uma embalagem ela tem uma capa plástica transparente
tá? Que permite a visualização do material que foi esterilizado. Então, essa capa plástica, ela é lacrada, né? E o material esterilizado fica totalmente selado, né? Sem nenhum contato com o ambiente. O terceiro tipo de embalagem é a caixa inox. A caixa inox é uma caixa com tampa em que você coloca o conteúdo que você deseja esterilizar dentro dessa caixa e essa caixa vai passar por um processo de esterilização e quando for utilizada, né, para fins de paramentação, eu devo abrir essa caixa utilizando também a técnica séptica, tá? Então, vamos aqui observar a ilustração. O capote, ele vem dentro da embalagem totalmente dobrado. Essa dobra é uma dobra técnica. O profissional que prepara esse capote para esterilização vai dobrá-lo tecnicamente para fins de facilitar a colocação desse capote na hora da paramentação, tá? Então, o capote, ele vem estrategicamente dobrado de forma que eu possa implementar a técnica séptica e facilitar a vestimenta desse capote sem contaminação. Então, tudo é estratégico. A dobradura é estratégica, a embalagem que eu vou utilizar é estratégica, e a abertura dessa embalagem também é uma estratégia. Tudo contando, né, tudo somando para que o procedimento não seja contaminado, tá? Nessa imagem aqui, podemos observar que é uma caixa inox e essa caixa tem uma tampa. Então, o capote, que é esse tecido azul aqui, ele está devidamente dobrado, né, e inserido dentro dessa caixa. O profissional que vai acessar esse capote, ele deverá pegar esse capote também de forma estratégica, utilizando a técnica. Na gola desse capote é feito uma dobradura. Como eu falei, quem faz a dobragem desse capote é um profissional técnico de enfermagem, que faz uma dobradura com técnica. Então, dentro dessa técnica de dobradura, existe uma dobradura a nível da gola, né? Da parte posterior da gola, considerando que esse capote ele tem uma abertura em toda a região dorsal, ou seja, a região das costas. Então, nessa abertura, é feita uma dobra na altura da gola. Essa dobra é que eu vou fazer a minha pegada, para poder remover esse capote de dentro da caixa. Bem, o segundo passo, ele tem por objetivo remover o capote de dentro da embalagem. E como eu faço isso? Eu continuo mantendo a minha pegada na face interna, na dobradura da gola, como eu apresento aqui o profissional, né, nessa imagem, e começo a elevar esse capote de forma que as dobras, né, as dobraduras que foram feitas vão sendo desfeitas. Então, o quanto mais eu elevar, mais ele vai se desdobrar. E aí, nesse ponto em que eu consigo fazer a elevação e eliminar todas as dobraduras, eu posso remover esse capote de dentro da sua embalagem.
o que acontece? O que acontece é que nesse momento aí é um momento crítico. Eu tenho que ter todo o cuidado, né? Utilizar todos os recursos para não contaminar o meu capote, tá? Por isso é que eu tenho que pegar no local certo e elevar ele para ele se desdobrar também da forma certa, tá? Após eu fazer isso, ao retirar o capote de dentro da sua embalagem, como nós vemos aqui, que é uma caixa inox, eu devo direcionar esse capote de forma, né, com o braço estendido, distante do meu corpo, tá? Eu posiciono ele na altura dos meus ombros, mas com meu braço estendido para frente, mantendo o capote a uma distância de pelo menos 50 centímetros à frente do meu corpo, tá? Por quê? Se esse capote encostar em qualquer área corporal minha, eu posso estar contaminando esse capote, tá? Então, nesse sentido, eu tenho que direcionar esse capote para uma área em que eu tenha bastante espaço para não deixar esse capote tocar em nenhum tipo de superfície, nenhuma superfície que esteja próxima. O terceiro passo. O terceiro passo, eu já estou com o capote fora da embalagem. Como podemos ver aqui, né? Eu já retirei o capote da embalagem e já estou introduzindo o capote já está estendido longe do meu corpo, tá? Uma distância de pelo menos um braço, que dá mais ou menos 50 centímetros do meu corpo. Como podemos ver aqui, né? Dá uma distância de mais ou menos 50 centímetros. E aí, eu introduzo, né, encaminho as minhas mãos para as mangas desse capote, de forma que eu possa introduzir o meu braço dentro das mangas, tá? Tanto de um lado como o outro. Esse posicionamento dos braços aqui é feito simultaneamente. E na hora que eu começo a introduzir o braço na manga do meu capote, também isso é feito simultaneamente. O capote não pode ser vestido uma manga primeiro e depois a outra manga. As duas mangas têm que ser vestidas simultaneamente, tá? Então, esse é a forma correta de se vestir o capote. O outro detalhe que eu quero ressaltar aqui é que a abertura, até por uma questão de lógica, ela vai estar voltada, a abertura do capote, você veja bem que aqui, ó, é a abertura do capote, deve estar voltada para o profissional. Olha o profissional aqui. Então, a abertura está aqui, o profissional está aqui, tá? E isso vai possibilitar eu encaixar as mãos direcionando para as mangas e facilitar também o encaixe dos meus braços dentro da manga, tá? Lembrando que isso é feito simultaneamente. Quarto passo. O quarto passo, ele envolve a vestimenta propriamente dita do capote, né? Mas antes de eu falar sobre isso, eu vou aproveitar a ilustração para fazer algumas críticas e observações importantes que acrescentarão a vocês no sentido de que quanto o ambiente pode nos ajudar ou nos prejudicar no momento da paramentação. Bem, e neste sentido, podemos observar aqui que o ambiente ele está com o mobiliário tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Além disso, eu tenho objetos aqui, que são os objetos da paramentação que eu vou utilizar, né? Aqui seria a caixa onde estava contido o capote,
E aqui as luvas, né? Podemos ver as luvas que eu utilizarei para paramentação. Bem, então, esse mobiliário presente no local da paramentação, eles favorecem a possibilidade de ocorrência de uma contaminação desse meu capote, devido à proximidade do mobiliário ao capote, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Então, se eu encostar o tecido do meu capote no tecido da mesa, eu já contaminei o meu procedimento. E isso não pode acontecer durante uma técnica asséptica de paramentação cirúrgica, tá? Outro ponto que eu vejo aqui de grande risco é a manga, aqui do lado esquerdo. A manga do capote está muito próxima ao container, a caixa inox, que era o recipiente que acolhia esse capote. Então, qualquer movimento meu aqui, em que eu não fique atento, eu posso encostar o tecido desse capote, a manga, nessa caixa cirúrgica. E aí eu já contaminei a minha técnica séptica, tá? Lembrando que o capote, ele é esterilizado, né? Então eu não posso contaminar nenhuma superfície dele. Lembrando que o capote, essa área, né, dos membros superiores, que são as mangas do capote, mais essa região frontal, estarão em contato direto com o procedimento cirúrgico, estarão em contato direto com o procedimento invasivo. Então, qualquer área dessa que eu contaminar, eu estarei propiciando a contaminação do meu procedimento, tá? Que eu irei realizar. Então, nesse caso aqui, esse ambiente, ele só traz prejuízos e riscos a essa técnica de paramentação, tá? Neste caso, o que eu deveria fazer enquanto profissional? Esse material que está na mesa ao lado esquerdo deveria estar disposto nessa bancada aqui atrás, ó, na bancada inox. E essas mesas deveriam ser recolhidas, removidas desse ambiente, para fins de aumentar o meu espaço e aumentar a minha mobilidade na hora de eu fazer a minha paramentação sem ter o risco de me contaminar, tá? Então, essa é a informação relacionada ao ambiente. Agora, vamos às informações que eu trago nessa ilustração com relação ao quarto passo, né? Esse quarto passo, ele já é a vestimenta do capote propriamente dito. É o momento em que eu encaixo meus braços, né, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, porém simultaneamente. O que quer dizer isso? Ao mesmo tempo, eu não posso vestir um braço primeiro para vestir outro. Eu tenho que fazê-lo ao mesmo tempo. O outro ponto que eu quero destacar aqui para vocês são esses dois cadarços aqui, né? Que estão pendurados. Esses cadarços serão utilizados para ajuste da cintura, né? Para fixar o capote ao nível da cintura, de forma que ele fique bem ajustado ao corpo do profissional, tá? Então, essas são as informações que eu gostaria de trazer nessa ilustração. Após encaixar, né, as mangas e vestir o capote propriamente dito, esse capote, como eu disse, ele é aberto atrás. Então, a abertura ela tem que ser fechada, de forma ao capote se ajustar adequadamente e não ficar caindo, saindo do corpo do profissional. Então, como eu estou me paramentando, eu tenho que ser auxiliada por algum outro profissional para fazer esse fechamento traseiro, né? Da abertura traseira aqui do capote. Então, eu não posso fazer isso sozinho.
Eu devo manter os meus braços sempre afastados do corpo, para fins de manter o cuidado, né? Para que não contamine esse capote. Por isso as mãos aqui, ó, que não estão protegidas, tem que ficar o mais distante do corpo, né? Porque se eu aproximo esse braço aqui do meu capote, eu vou estar contaminando, porque as mãos aqui ainda não estão enluvadas, ainda não foi calçado a luva. O calçamento da luva, a paramentação com a luva, vai vir após o término da paramentação com o capote. Então, por isso, meus braços têm que ficar assim, ó, para o alto e estendidos à minha frente, de forma que eu possa visualizar os meus próprios movimentos, tá? Isso é uma forma de prevenir uma possível distração, né? E, consequentemente, a contaminação do capote, tá? Com as minhas próprias mãos. Então, o auxiliar, né? O profissional que irá te auxiliar fará a amarração da gola e depois fará a amarração da cintura, tá? O sexto passo é a parte final da paramentação, a qual será realizada com o auxílio de um outro profissional. Neste caso, eu tenho aqui uma profissional que fará os ajustes necessários, tá? Tendo cuidado de não contaminar o capote nas áreas em que entrarão em contato com o procedimento cirúrgico. Que áreas são essas? A área frontal desse capote. Então, o cuidado dessa profissional que irá auxiliar é ajustar o capote, introduzindo a sua mão por dentro do capote e trazendo ele para a posição sem entrar em contato com essa face do capote, tá? O outro momento que ela aqui no pescoço tem o cadarço, né? Como nós vimos no slide anterior. Então, ela fará a amarração do pescoço com o cuidado de tocar apenas o cadarço. E a cintura também será ajustada da mesma forma, tocando apenas o cadarço. Então, vocês podem observar o cadarço aqui na mão dela, sendo ajustado e amarrado, tá? Mas ela está pegando pela face interna do capote, tá bom? Isso para dar o ajuste necessário. Então, esse momento final, eu tenho que ter o ajuste que um outro profissional irá fazer ao meu capote, além de fixar as amarrações, tá? Um ponto que eu faço de crítica aqui, porque assim, as ilustrações que eu trago sob o olhar de uma profissional, a gente consegue ver alguns erros. Então, por exemplo, o tempo todo dessa aula eu estou falando que os membros superiores devem ficar afastados do corpo. E neste caso aqui, o profissional está fazendo exatamente o contrário, tá? Lembrando que ele, neste momento, ainda não está com as mãos enluvadas. Então, ele não pode aproximar o braço, as suas mãos ao corpo. A mão desse profissional deveria estar totalmente afastada, voltadas para cima e voltada e o mais distante possível do corpo. Então, mais uma crítica a essa figura aqui. Mas, enfim, o importante é eu ressaltar como a técnica deve ser feita, fazendo as devidas observações relacionadas a essa ilustração, tá? Então, a minha observação crítica em relação a esse momento aqui, é que a representação desse momento não está bem expressa nessa ilustração, porque a posição do profissional, ainda neste momento final, deveria ser
com os braços afastados do corpo e as mãos voltadas para cima, tá bom? Então, isso é uma observação crítica que eu faço a essa ilustração. Ainda assim, a gente consegue ver o momento que é o sexto passo, tá? É o momento dos ajustes do capote sendo feita por uma outra profissional que também usa a técnica séptica, ou seja, ela só toca no cadarço e faz as amarrações, tá bom? Então, gente, agora veremos no próximo slide como fica a paramentação antes da parte final, que é o enluvamento das mãos, ou seja, o calçamento das luvas, tá bom? Que nós veremos na próxima aula, mas vamos ver aqui a próxima ilustração no próximo slide. Após vestir o meu capote, essa seria a imagem da minha paramentação. Ou seja, como a paramentação começa pela cabeça, eu primeiro coloco o quê? A touca e depois a máscara. A touca tem que estar cobrindo toda a orelha, tá? E a máscara estará protegendo a minha mucosa oronasal, tá? E o segundo momento, aqui eu já utilizo o quê? Os equipamentos de proteção individual estéreo. Então, o capote é estéreo e a luva que eu vou utilizar também é estéreo. Então, aqui, como nessa etapa que eu falei dessa aula, é capote, então aqui eu estou já paramentada com capote. O que falta aqui nessa paramentação? Olhando a grosso modo, é possível ver que ainda não tem luvas. Então, existe um erro nessa imagem aqui. Qual é o erro? Quando eu faço uma paramentação cirúrgica, eu devo estar com meus braços afastados do meu corpo, porque eu ainda estou sem luva. Essas mãos desse profissional encostando no capote está contaminando o capote. Por isso que a posição correta após me paramentar com o capote, sendo este capote estéreo, é eu manter o meu braço estendido para o alto com a minha mão visível e afastado do meu corpo, tá? Então, esse é o posicionamento correto. Esse posicionamento aqui não está correto, tá? Porque as mãos estão muito próximas do capote, portanto, podem contaminar acidentalmente esse capote, tá? Então, aqui eu detecto um erro e sinalizo para vocês, tá? Aproveitando ainda esse slide, como eu fiz a referência de que a mão está ainda sem as luvas, a próxima aula será de calçamento de luvas, que é o quê? O próximo passo, tá? Então, primeiro eu faço a paramentação da minha cabeça com materiais não estéreo, que é a touca e a máscara, tá? Então, eu começo pela touca, depois eu coloco a minha máscara. E o terceiro é o quê? O capote. E o quarto, as luvas. Então, as luvas serão abordadas agora em seguida.